Olá, galera da Jahal. Annyeonghaseyo. Hi! Oi, bem-vindos ao Portal Geek. Prontos pra viajar entre mundos com a gente? Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Pamela. Eu sou a Jaque, tudo bom? Então, a ideia do canal surgiu pelo nosso amor pela cultura pop e geek. Então, nossa ideia era compartilhar com vocês tudo o que a gente gosta e pensa sobre o assunto. A gente assiste vários canais que falam sobre as coisas que a gente assiste, sobre as coisas que a gente lê. Então a gente pensou, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Utilizar o mesmo processo para compartilhar o que a gente pensa Exatamente. sobre essas coisas. Até porque quando a gente vai lá e coloca nos comentários, nem sempre a gente tem uma resposta daquilo que a gente gostaria. E às vezes eles não colocam coisas que a gente acabou enxergando. Sim, às vezes a nossa opinião é diferente da deles ou às vezes eles não citam coisas que a gente gostaria que fossem citadas. Mas também tem a questão de que a gente também gosta de coisas diferentes, né? Então a gente vai Exatamente. misturar no canal coisas que outros canais talvez não misturariam. A gente Até vai... porque tem coisas que a gente gosta, que a gente gostaria de falar, que a gente, até o momento, pelo menos, eu ainda não via outro canal falar. Somos tão Exatamente. diversas que duas Harry Potter, Game of Thrones e a Minnie no meio. Não, e como a gente gosta de assuntos diferentes, nós quatro e alguns em comum também, fica uma coisa assim mais rica. E além do mais, a gente vai misturar alguns assuntos que alguns outros canais não misturam, que talvez eles foquem só num assunto. Mas só pra constar, eu também sou Potterhead. Eu ainda não tenho nenhuma camisa. Mas eu vou ter, em breve. Não reclama muito, não. Então vamos falar do que gostamos, tanto de livros, séries, músicas e afins, né? Desenhos, games, doramas, RPG. Apesar de Etc. ninguém tem jogo aqui, é Doramas. só no celular, mas É. enfim, doramas. E muita literatura. Iremos do romance antigo Romance de a época. romance de época, a Hot. hot. A hot e fantasia. muita fantasia e futurismo. História Sim. futuristas, terror. E algo novo pra mim, que é a literatura nacional, que era algo que eu tinha um pouquinho de preconceito, eu confesso. Eu acho que é pra todos nós, Sim. né? É, mas aí na Bienal a gente é teve uma tanto experiência contato com nova. autores novos e tantas histórias legais de fantasia que eu pensava, poxa, no Brasil, como é que vai fazer funcionar aí uma história de fantasia e tal? E funciona, e é legal, e é bom que eu consegui descobrir isso na Bienal, que foi uma E experiência a nova. literatura brasileira está sendo totalmente renovada. Estão aparecendo autores novos e Exatamente. muito bons. Até porque entendeu? tem alguns aplicativos novos e sites que fornecem esse tipo de incentivo para escritores novos nacionais e internacionais também. Como o próprio Wattpad, que a gente vai falar mais pra frente sobre ele. Bastante, porque eu leio bastante no Wattpad. Então é lá mais ou menos que eu tenho a introdução para escritores nacionais, porque antes disso eu não lia escritores nacionais. E A não ser aqueles clássicos obrigatórios na escola. época da escola. você né? leu? Ah tá, obrigada. Eu li. Eu só li Iracema. Eu li Capitu, Clarice Memórias Lispector, Próximas. foi o único que eu realmente li. Na escola não li nenhum brasileiro. Eu só li o Clarice Lispector, porque eu tive que fazer o trabalho, não tinha como fugir, e graças a Deus eu tomei 10. Obrigada, por Gente, favor. esse que eu tirei nesse trabalho do Iracema. Memórias Próximas, Brás Cubas. Ah, eu e esse também. nem cheguei na metade. Eu cheguei só até a metade. Tá, mas li o curtiço. Chato, Porque, desculpa nossa, aí. realmente. Desculpa, Tá, mas não não deu, deu. peraí, foi mal. Mas a gente tem que pensar que é o pensamento daquela época, aqui no Brasil, né? É, Então, verdade. realmente, para adolescente não vai entender direito como é que funciona isso. Talvez agora, se a gente pegar esses livros agora, talvez, mesmo que a gente ache chato, aí eu acho que agora a gente conseguiria terminar, conseguiria ter uma ideia melhor desses livros. Talvez seja uma boa a gente pegar esses livros novos para ler. Depois E de uma meia fila de mais de 50 livros, eu talvez leia o Curtiço de novo, com certeza. Não. Então, bem nessa loucura que a gente decidiu fazer, veio logo a Bienal, que incentivou muito essa nossa visão pela cultura nacional e pela leitura nacional. E lá a gente passou por, assim, uma experiência que a gente nunca tinha passado antes, porque a gente teve Foi contato, foi excelente, a gente teve contato
direto com os autores e com algumas editoras pequenas também. Só fazendo aqui um adendo aqui no que você está falando, o mais interessante é que a gente tem, vou ter que repetir, nós temos escritores muito bons que a gente não conhece, a gente nem sabe que eles existem, e ali a gente descobriu isso. E são escritores que a gente tem acesso, porque eles são brasileiros, exatamente como a gente, sabe? Eles não são o Nicholas Sparks, Deveria ser muito mais fácil o acesso, né? E aí a gente tem o hábito de ler muita literatura estrangeira, e a gente não dá valor à nossa literatura, aos nossos autores, e eu acho que a Bienal serviu muito para isso. Não, e foi bom para perceber que, assim, os leitores e autores e essas editoras um pouco menores, né, não tão conhecidas, a gente pode perceber que tem uma união muito grande. A gente, como um canal novo, que não tinha nem nome ainda quando a gente foi pra Bienal, a gente foi super bem recebido. Bem recebido. Os A gente autores já recebeu incentivo. Nós íamos fazer apenas 2 entrevistas. E a gente com foi autores. surgindo outros autores que queriam que a gente entrevistasse, a gente ganhou livros, a gente recebeu um monte de incentivos e a gente não tinha nem nome ainda. Então, deu pra ver que é uma união muito grande ali entre os autores, editoras e os fãs e os canais também. E a gente foi muito grato por isso, porque a gente pôde ter mais gana de querer compartilhar essas histórias deles com querer levar vocês. esse canal pra frente. E né? levar o canal pra frente. O mercado literário nacional é um mercado muito difícil, porque os autores, eles têm muita dificuldade para poder conseguir publicar os livros deles. As histórias eles são ótimas, mas até chegar o livro físico, nossa, que é uma dificuldade. E depois disso, a visualização desse livro, para poder espalhar esse livro pro resto do Brasil. Não tô falando nem do mundo, tô falando do Brasil. É difícil. Você publicou no Rio de Janeiro e esse livro está disponível pelo resto do Brasil inteiro. Isso é verdade. Então, hoje alcançar até o mundo, porque tem histórias que são tão fantásticas, são tão maravilhosas que merecem, sabe, ser lidas por várias pessoas ao redor do mundo. E é a literatura brasileira que está aqui presa às nossas fronteiras, né? Além disso, a gente também, obviamente, não vai falar só sobre literatura, a gente vai falar sobre seriados, cada uma gosta de um estilo, a gente vai querer fazer algumas discussões entre a gente, mas sempre ouvindo a opinião de vocês, que é legal, teorias, adoramos teorias. Vocês podem trazer também pra gente discutir aqui. Inclusive, já vou adiantar, nós temos uma teoria sobre a Elia Martel. Num próximo vídeo aí vocês vão ver essa teoria. Outra coisa também é falar sobre os doramas, que pra quem não sabe, são dramas asiáticos. Dramas coreanos, né, no caso. E tem Porque- também os K-dramas. Os K-dramas que são os coreanos, os J-dramas os japoneses e os C-dramas, né? Que são os chineses. Além disso, a gente ainda tem uma outra vertente, que são dos dramas feitos em Taiwan, que eu não... Tailândia. E na Tailândia. Os da Tailândia, principalmente, eles têm uma outra nomenclatura completamente diferente. Então a gente quer abordar também esse lado oriental de fazer histórias, de contar histórias. Muita Não se gente não esqueçam, conhece, né? desculpa, não se esqueçam de Bollywood. Gente, Bollywood arrasa. Arrasa tudo. Gente, é uma loucura. de filmes por Bollywood é incrível. É uma coisa totalmente diferente, tá? Do que você viu. Eu confesso que eu nunca vi. Mas eu te... Verás, eu vou tu te verás. mostrar. O que eu acho que eu queria falar também é que eu acho interessante que muita gente não conhece, muita gente tem preconceito ainda. Aí você fala assim, poxa, eu adoro seriado asiático. Aí a pessoa olha pra você assim, tipo, oi. E Mas se é você muito falar, eu bacana. adoro dorama, a pessoa te fala assim, você fala o quê? O Que é isso? Mas assim, é muito bom, é muito bem feito, é bem produzido, tem muita comédia romântica, tem ação e é tudo muito bem feito e é legal. É claro que é uma cultura diferente, a gente tem que ter uma visão diferente, eles são um pouco mais inocentes, assim, algumas coisas. Mas se você começar a ver, pode ter certeza, é viciante. Você só tem que olhar de olhos abertos. Eu acho até que a gente deveria aprender bastante com eles, né? Principalmente a educação e o respeito com o próximo. Outra coisa também é a literatura hot também, que muitas pessoas não estão acostumadas, né, Sim, Pan? a literatura hot tem muito preconceito ainda. Tem muito preconceito E ainda. você fala assim, eu leio
Megan Maxwell, nossa, você é louca, você é pervertida, você gosta. Vamos falar uma coisa mais que abrange, que assim, que as pessoas que alcançou um maior público. Recentemente, 50 tons de 50 cinza. tons de 50 tons de cinza. cinza virou queridinho de todos, né? Então, mas também leva muito preconceito com isso, porque se você falar que você gosta de ler 50 tons de cinza E ele nem entra tanto no meio do... E outra coisa que ele é mais leve, né? Ele é o mais leve, Ele é gente. bem mais leve. Vamos Mas- falar por Fica mais pra livros, frente. E fica mais aí pra que frente. entra Teremos também... um tópico só sobre 50 tons de cinza. Vai ser assim, espetacular. E um porque- tópico sobre os tipos de hot que tem por aí. E tem muito hot nacional Muito também. hot Tem nacional, muito hot gente. nacional. Adriana Vargas, minha querida. Amo, 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 amo. Tem cada livro espetacular. Vai também ter vídeo dela, né, da entrevista. E uma fofura e é amiga, é tudo. É o bom do autor nacional que você tem Você tem esse contato. contato. Sim, essa pode mandar mensagem, falar no Facebook. Eu tenho o WhatsApp dela, da Thaís também, né? Mas esse aqui é um livro que vocês precisam conhecer. Com certeza, sem dúvidas nenhuma. Terá resenha dele mais pra Que frente. ganhou na Bienal. A Entrevistamos a autora, autora. Priscila, E é temos- um amor. Temos que te agradecer muito, Priscila. Com certeza. Porque muita coisa do que vai estar no canal é por sua causa. E você é a grande incentivadora nossa. Deu super apoio, né, gente? Deu Sem nome, tudo. sem nada e ela ali empolgada. A gente não é era ninguém quando a gente pediu pra você. Se A você gente queria ainda não que a é, gente inclusive. entrevistasse você. Seremos alguém. Um dia seremos, chegaremos lá. Ainda tem algumas marcações aqui que eu ainda não terminei a resenha, mas tá quase. Em outro lugar. Uma das coisas legais é que a gente tá cheio de marcador de livros lindos pra sortear depois também de Alice e de outros autores da Pendragon e de outros autores de outras editoras também pra gente sortear mais pra frente. Eu queria fazer um sorteio de livros, mas tá meio difícil delas quererem liberar um livro. Não, pra a gente fazer tem um sorteio. livro pra sortear, que é do Shane Ryan. Ah, é verdade. Que é da a gente vai ela, ter que é um de sorteio. fantasia então, também. vamos ter sorteio de livros também. Mas essa fica mais pra frente, vai ter que esperar um pouquinho. Não, depois vai surgirem outros, né? A princípio são esses. Então, gente, é isso. Nos acompanhe nas redes sociais, que vai estar aqui, ó, aqui embaixo, tá bom? Clique em gostei, se Por inscreva favor. pra poder receber os Se próximos inscreva. vídeos. Por favor, a gente tá aqui humildemente pedindo. Apoiem o canal pra gente poder... O incentivo de vocês é muito importante. Verdade, que ó, aqui embaixo está Facebook, Instagram, Twitter. O Entre em blog contato com o também. blog O também. blog, que logo logo vai ter postagem no blog. Porque se Desenho você de não livros. tiver tempo de assistir o vídeo ou tiver num local que Vai não tá dá pra tudo baixar, lá. dá pra você ler tudinho lá no blog. Tudo A no gente blog. vai ter tudo lá, inclusive vai ter conteúdo no blog que não vai ter aqui no canal. É Tá? verdade. Então é você sempre vem- bom dar uma olhadinha lá, porque tem sempre alguma coisinha nova. Então é isso, né? Somos 4 mulheres, falamos demais. Encerramos por aqui. Curta, siga, compartilhem. E é isso, gente. Tchau, gente. Prazer.